Ok. Bom, como já dito, vamos nós aqui para mais uma aula de direito penal. Vamos encerrar o tema crime de injúria e vamos falar a respeito das disposições gerais aplicáveis, previstos no Código Penal e aplicáveis a todos os crimes contra a honra, fechando dessa forma o tema crimes contra a honra. Ok? Vamos ao nosso slide anterior. Sim, aqui. Vamos começar a falar sobre perdão judicial no crime de injúria. Vou projetar o slide aqui para vocês. Ok. Olha lá, gente. Nós vimos que no crime de injúria, nós temos a ofensa à honra subjetiva da pessoa. No crime de injúria, a honra é o bom conceito que a pessoa tem de si própria, correto? Nós estamos falando de respeitabilidade, nós estamos falando de autoestima. Então, no crime de injúria, cuja ofensa é de menor monta, o bem jurídico honra é ofendido? O bem jurídico honra é ofendido. Porém, essa ofensa, ela é de menor monta. Tanto é que dos crimes contra a honra, ela é o delito que apresenta a menor pena. Ela é o delito que apresenta a menor pena. Em razão disso, nós temos duas situações aqui interessantes em que há a previsão do perdão judicial, ou seja, a não aplicação da pena, mesmo que presente a conduta delitiva. Vamos lá, ela está prevista, está projetado para vocês o slide aí, não está? Tá sim, professor. Ótimo. O perdão, esse perdão judicial, a não aplicação da pena, está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 140. O caput do 140, ele tipifica o delito. O parágrafo 1º, ele traz duas situações em que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Primeira delas, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, não é? Se o ofendido é quem? O ofendido é a vítima, não é isso? Olha lá como é a tipificação, lá em cima. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. O ofendido, ele é a vítima do crime de injúria. Pois bem, se o ofendido, se ele de forma reprovável, se ele provocou a injúria, ou seja, vamos pensar na situação prática em que você tem o ofendido, ele estava ali provocando o autor da conduta, o autor do crime de injúria. Ele estava ali naquela provocação direta, a ponto que chega uma hora que a pessoa não aguentou, o autor, né, do crime não aguentou, estourou, né, e ofendeu a dignidade ou decoro. Ele xingou, ele ofendeu a honra subjetiva do réu, proferindo palavras contra ele, ofendendo a sua dignidade ou decoro. O crime vai estar presente? Vai. Nós vamos ter uma pessoa que vai estar ofendendo, vai estar injuriando alguém por qualquer meio, vai estar ofendendo a sua dignidade ou decoro. O crime vai estar presente? Vai. Porém, tendo
a vítima do delito provocado diretamente a injúria, sendo ela a provocadora, o juiz, por mais que o delito esteja presente, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Correto? E também, no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. E aqui já não há necessariamente a vinculação a uma provocação pretérita, provocação anterior por parte do ofendido. Se aquele inicialmente ofendido por meio de uma injúria, se aquele inicialmente ofendido na sua dignidade ou decoro por meio de uma injúria, se ele imediatamente, na mesma situação, na mesma circunstância, se ele rebate essa injúria com uma outra injúria contra o autor, né? No primeiro momento nós temos João, que causa uma injuria Antônio. Se Antônio, na sequência, também adota uma conduta que ofende a dignidade ou decoro de João, nós temos aí ofensas trocadas, né, entre as pessoas, ofensas, nós temos, ao mesmo tempo, autores e vítimas. Neste caso, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena. Correto? São duas situações em que o crime vai estar presente, porém nós temos a figura do perdão judicial. Beleza, gente? Estávamos falando... Pedro. Pode falar. Nesse caso aí, que fala que o juiz pode deixar de aplicar a pena, é uma faculdade do juiz ou é uma obrigação dele deixar de aplicar? Em todas as vezes que nós temos essa previsão de perdão judicial, a descrição é sempre essa. A descrição é sempre essa. É no sentido de poder. Toda vez que tiver em qualquer lugar do Código Penal, se a gente tiver previsão de perdão judicial, vai estar sempre assim. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Apesar de fazer referência a uma faculdade, no primeiro momento a gente lendo, fala, não é faculdade do juiz. Não, não é faculdade do juiz. Se a situação estiver evidente, se estiver evidente que houve essa injúria, que se tiver evidente que quem provocou a injúria foi o ofendido, ou mesmo que houve insultos, trocas de insultos entre autor e réu, aí não há que se falar em possibilidade do juiz aplicar ou não. Desde que esteja evidente, qualquer das figuras, seja constante no inciso 1, seja constante no inciso 2, o juiz tem a obrigação de deixar de aplicar a pena. Correto? O que nós podemos ter se estivermos numa situação dúbia, o juiz entender que, no entender do juiz, aquela provocação não foi suficiente. Ou, no entender do juiz, um ofendeu o outro muito mais. Em função disso, não dá para aplicar o perdão judicial. Ou a provocação foi muito... não teve... o comportamento, a injúria, ela foi muito maior, ela foi desproporcional à provocação. O juiz pode dar essa interpretação, mas nada em que impeça que seja sujeito a recurso. Fato é, se estiver evidente a ocorrência de qualquer das duas figuras, o juiz tem a obrigação de dar o perdão judicial. Tranquilo? Tranquilo, obrigada. Vamos lá. Formas qualificadas, gente. Nós temos a previsão de 3 formas qualificadas
no crime de injúria. Essas três formas qualificadas estão lá no parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, ou condição de pessoa idosa, ou portadora de deficiência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. E antes disso, parágrafo 2º, gente. São duas, na verdade, a qualificação, essa qualificação, ela está presente tanto no parágrafo 2º quanto no parágrafo 3º. Voltemos a eles. Parágrafo 2º. E aí, para deixar bem claro que a qualificadora, a injúria na sua forma simples, a pena é de detenção de 1 a 6 meses, ok? A injúria, na sua primeira modalidade aqui de forma qualificada, em que, por meio da injúria, foi-se utilizado de violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, a pena passa a ser de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então, essa é a primeira modalidade de injúria qualificada. Vocês vejam que a injúria simples, pena de 1 a 6 meses, aqui no parágrafo 2º, pena de 3 meses a 1 ano. Quais são os dois elementos que fazem com que seja qualificada? Uso de violência ou vias de fato. Violência quando nós temos, né, lesão, ou vias de fato. Na vias de fato nós não temos necessariamente presença de lesão. E parágrafo 3º, aí a segunda modalidade de injúrias qualificadas é se a injúria consistir na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Então, aqui a pena é maior ainda. Então, nós podemos esquematizar a injúria qualificada da seguinte maneira. Nós temos, quando se utiliza violência ou vias de fato, e aí a chamada de injúria real, violência ou vias de fato, é quando nós não temos simplesmente ofensas verbais ou escritas, ou, né, pelo zap, via internet ou por qualquer outro meio, nós temos realmente agressão física, aí se fala em injúria real, e aí nós vamos ter que saber de que natureza é essa violência, para sabermos como vai proceder com a ação, isso a gente vai falar logo à frente. Essa é a do parágrafo 2º, então, se tivermos violência ou vias de fato, então vejam vocês, tanto violência quanto vias de fato. A injúria é a mesma qualificação, pena de 3 meses a 1 ano. Só que não podemos esquecer que, além da pena correspondente à violência. O que quer isso dizer, gente? Se a injúria for simplesmente por meio de vias de fato, um tapa no rosto, por exemplo, que não causa lesão nenhuma, o delito de vias de fato, né, o delito não, vias de fato nem é crime, é um delito, né, contravenção. As vias de fato ficam absolvidas pela injúria real. As vias de fato, a vias de fato, ela fica absolvida pela injúria real e a pessoa responde simplesmente pela injúria real. Do parágrafo 2º, pena de 3 meses a 1 ano. Se, porém, ao invés disso, suponhamos que não foi um mero tapa no rosto, mas com o propósito de ofender, com este propósito de ofender, de atingir a honra subjetiva da pessoa, não foi um tapa, foi um soco na boca. E
arrancou 1, 2 dentes lá, quebrou os dentes da pessoa. Aí nós já não temos apenas via de fato, aí nós temos lesão corporal. Neste caso, conforme consta aqui do parágrafo 2º, a detenção pela injúria real é de 3 meses a pena, é de detenção de 3 meses a 1 ano. Já pela violência, aí nós vamos ter que saber qual a natureza da lesão, se leve, grave ou gravíssima, para aí que a pessoa, o autor, ele vai responder tanto pela injúria real, quanto pela violência, pelo crime de lesão corporal. Ok? Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de meios referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência física, a pena é reclusão de 1 a 3 anos. Vocês vejam que aqui, e aí nós temos 2 elementos principais, quais são eles? A injúria racial, quando se utiliza, quando o fundamento da injúria, né, quando o fundamento da ofensa, se tiver como referência raça, cor, etnia, religião ou origem, nós conseguimos, em especial raça, etnia e religião, nós o enquadramos na figura, na figura da injúria racial, aquela primeira parte ali do parágrafo 3º. E na parte final, que foi criado com o estatuto, foi uma inclusão feita pelo Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, perdão, é quando a injúria, quando a ofensa tem por fundamento a circunstância do ofendido, da vítima, ser pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, nós podemos partir o parágrafo 3º aqui em 2. Até a origem, nós temos elementos referentes à injúria racial, né, em especial aqui, referentes à raça, à cor, etnia, e na parte final nós temos dispositivos referentes ao idoso ou deficiente. Aqui eu abro um parêntese, gente, para esclarecermos uma situação. Olha só, no crime de injúria, vocês viram que no crime de injúria, o que se ofende no crime de injúria? No crime de injúria se ofende a honra subjetiva, não é isso? É o conceito que a pessoa tem dela mesma, é o seu amor próprio, é a sua respeitabilidade. Na injúria racial, a injúria ela é dirigida para a pessoa. Nós temos, ele é dirigido a uma pessoa. A injúria, tendo por fundamento a questão racial, ela é dirigida a uma pessoa, de raça negra, a um indígena, a um asiático, enfim, né? A um branco, a um louro, enfim, questão fundamento racial. Fundamento racial. Dirigida a uma pessoa. Se a conduta, porém, não for dirigida a uma pessoa, mas sim a uma coletividade, aí, a depender da natureza da conduta, aí nós não vamos estar diante do delito previsto no artigo 142, não. 140, perdão. Nós não vamos estar diante do delito previsto no 140, parágrafo 3º, não. Nós não vamos estar diante de injúria qualificada. Se a ofensa, e mais do que isso, se a limitação de direitos tiver por fundamento questão racial, nós vamos estar diante do crime de racismo, previsto lá na Lei 7.716 de 89. Nós temos lá vários artigos que estabelecem um crime de racismo. A diferença entre o crime de racismo e a injúria racial é que na injúria racial nós temos uma ofensa
destinada a uma pessoa determinada, tendo por fundamento a sua origem, a sua raça, a sua etnia, correto? Se a ofensa ou se a limitação de direitos ela é direcionada a uma coletividade de pessoas de mesma raça, etnia, origem, aqui nesse estabelecimento não entra pessoas da raça negra. Aqui, né, nós não atendemos pessoas asiáticas. Aí nós temos direcionado a um grupo indeterminado de pessoas. Quando a conduta é direcionada para um número indeterminado de pessoas, neste caso nós temos o crime de racismo e não o crime de injúria real. Uma ofensa direcionada especificamente a uma pessoa sob o fundamento da raça, que ela é feia, ela é bonita, ela é, né, usando o termo vulgar, ela é burra, ela é incompetente, em razão da sua raça, por exemplo, neste caso nós vamos estar diante de injúria racial. Agora, se for direcionado a uma coletividade, aí nós vamos estar diante de crime de racismo, ok? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu localizar aqui, Lei 7.716, é a partir do artigo 3º. Nós temos vários delitos. Olha lá. Artigo 3º, só para ficarmos em um exemplo. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias e de serviços públicos. Antes disso, gente, perdão. Parágrafo 1º. Serão punidos, na forma da lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aí vem discriminando as condutas, né? Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como a concessionárias de serviços públicos, reclusão de 2 a 5 anos. Negar ou obstar emprego em empresa privada, reclusão também de 2 a 5 anos. Então, vejam vocês, nós temos limitação de direitos a uma coletividade, tendo por fundamento raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Neste caso, nós temos o que se chama de crimes de racismo. Compreenderam a diferença? Vocês viram o bagunção que deu o negócio lá da Magalu? Nós tivemos ali o programa de trainee exclusivo. Exclusivo para negro, né? Exato. Deu o que falar. Vamos lá. E por fim, gente, na parte final lá do qualificado, a gente acabou de falar, se tiver por fundamento, se a injúria tiver por fundamento, a circunstância de se tratar de pessoa idosa ou portadora de deficiência. É a segunda parte do parágrafo 3º, são os 3 fundamentos da injúria ser qualificada. Ok? E, no que diz respeito à exceção da verdade, é importante dizer que vocês se recordam, a exceção da verdade é quando é dado àquele que cometeu o delito, é dada a ele a oportunidade de demonstrar que, de fato, a conduta, né, ou melhor, que, de fato, a ofensa trata-se de uma verdade, por isso que se fala de exceção da verdade, é quando é dada a oportunidade ao autor do crime de demonstrar que a ofensa proferida por ele trata-se de uma verdade. Nós vimos que ela é plenamente aplicável no crime de calúnia, nós vimos que no crime de difamação
ela é aplicável quando se trata de servidor público, e no crime de injúria, ela não é aplicada de forma nenhuma. Aqui no crime de injúria, o que se ofende é a honra subjetiva, mais uma vez, é o amor próprio, o bom conceito, a respeitabilidade que a vítima tem de si própria. Então, não se admite, não é prevista a possibilidade do autor da ofensa fazer prova de que a injúria por ele cometida trata-se de verdade. Porque, na verdade, nós estamos falando de uma ofensa à honra subjetiva da pessoa, pouco importa se o que ele diz seja verdade ou mentira. Não tem o efeito de excluir a sua responsabilidade penal. Beleza? Vamos lá. Vamos mudar para outro slide aqui, gente, um momentinho. Falando aqui de injúria real, gente, de crime de racismo, hoje eu estava trabalhando com um inquérito, trabalhei com dois inquéritos interessantes. Dois inquéritos que me deram trabalho. E aí é para vocês verem a aplicação prática do direito. Eu gosto muito de caso concreto, e como diz respeito à injúria, eu vou falar para vocês desde já, eu gosto muito de caso concreto, porque ele nos dá uma ideia muito boa. Olha só, eu estou com um inquérito lá em que é crime de racismo. Vou mexer nele hoje, crime de racismo. O que acontece? O cara, por meio do Facebook, ele entrou no Face da menina lá, e no Face da menina, ele se referiu não propriamente à menina, a menina tratava-se de uma menina negra, a menina fez algum comentário a respeito de cota, e aí ele fez uma série de comentários no sentido de que era um absurdo o direito de cota, e não sei o quê, e aí ele falou não da menina em si, mas do Instituto das Cotas, e aí falou um monte de bobagem lá a respeito de negro, e tal, instaurou-se e trata-se o inquérito de crime de racismo. Beleza? Agora, olha só para vocês verem que interessante. Lógico que o cara criou um fake, né? Ele criou um fake, ele não... Tanto é que dentre os amigos lá no Face dele, ele tem apenas 3 amigos com a conta criada há um tempão. Então, ele já criou, já com o propósito realmente de fazer esse tipo de coisa. Ele não tem um universo ali de amigos que facilitasse encontrá-lo. Há anos tem apenas 3 amigos, está errado. E, além disso, na criação, todos os dados que ele poderia omitir, ele omitiu, ele colocou lá só os dados obrigatórios. Então, recebi resposta do Facebook essa semana, nós temos endereço de telefone por meio do qual ele criou e IP de conexão na hora que foi criada a conta, e é isso que temos. Mas vejam vocês que interessante na diferença aí dos crimes. Ele ofendeu não a menina falou a respeito de cota, mas ele não se referiu à pessoa dela tão somente. Lá no Face, ele bateu no Instituto da Cota Racial e fez um monte de ofensa para os negros. Ele não falou daquela menina. Então, se enquadra não em injúria racial, mas se enquadra em crime de racismo.
Esse foi um inquérito interessante que eu mexi hoje. Um outro inquérito interessante. Vejam vocês. Mais uma vez, crime de pedofilia. Não sei se eu já disse, nós temos 2 delitos lá na pedofilia. Estão todos previstos no ECA. Nós temos 2 delitos principais. Quais são os delitos? A posse de material pornográfico e a transmissão ou disponibilização de material pornográfico. Ok? E olha só para vocês verem como que a transmissão, o transmitir é uma conduta mais reprovável, né? Óbvio, você está divulgando material pornográfico envolvendo criança e adolescente. Essa conduta é uma conduta mais reprovável. Mas, além disso, a simples posse desse material no seu smartphone, no seu notebook, em pendrive, em CD, o simples porte o armazenamento desse material já constitui crime. E olha só que interessante, vocês estudaram isso lá no principinho, que uma conduta absorve a outra, não é? Uma conduta, por vezes, a depender da natureza dos crimes, uma conduta absorve a outra. E hoje eu estava analisando exatamente 2 laudos periciais, 2 perícias, para verificar se o material disponibilizado pela pessoa, porque assim, ele disponibilizou o material, nós identificamos a disponibilização, nós pedimos um mandado de busca, fomos até a residência, prendemos tudo que possa armazenar arquivo eletrônico, identificamos muita coisa que ele tinha armazenado, ok? E aí, fez-se perícia tanto do primeiro material que ele transmitiu, quanto do segundo. E é importante se saber se os arquivos tratam-se da mesma coisa. Se os arquivos tratarem-se dos mesmos, a posse que ele fez 1 mês, 2 meses, 1 semana antes do material apreendido, absorve o crime de posse. A transmissão absorve o crime de posse. E aí ele responde só por um. Ele responde pelo crime mais grave, que o 241A é a transmissão, ele é o crime mais grave. A posse é o 241B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se ele transmitiu os mesmos arquivos de que tem posse, ele responde por um crime só. Interessante, né? Aplicação do princípio da absorção, a pessoa não vai responder pelos 2 delitos. Aplicações práticas. Por mais que sejam momentos distintos, nós temos a transmissão ocorreu há 1 mês atrás, a posse há 1 mês depois. Se os arquivos são os mesmos, exatamente. Mas é interessante que as condutas não são as mesmas, né? São condutas distintas. São condutas distintas. Mas o que importa o que determina é que se tratam dos mesmos arquivos, então não tem dupla responsabilização, não. Vamos lá. Um momentinho, gente. Dando sequência. Aqui, dando sequência à nossa aula. Cadê, gente? Vamos encontrar. Cancelar. Aqui. Um momentinho, gente.
Momentinho, gente. Cadê o raio do trem? Ok. Agora sim, o trem para dar trabalho. Vamos lá, gente, dando sequência aqui à nossa aula. E vamos fechar crimes contra a honra. A partir do artigo 141... Professor, Sim, você vai me mandar o material aí também no WhatsApp? Esse aí não mandou, não. mandei isso. Ah, não é o mesmo. Ah, tá, não, beleza. É o A gente mesmo. tá fechando do último, não, tranquilo. A gente estava no último, no anterior da aula final. Vamos derrubar isso aqui agora, são só 8 slides. Não, beleza. 6 slides. Olha lá, gente. Nós falamos separadamente dos crimes de calúnia, difamação e injúria. Correto? Primeiro, atribuir falsamente um crime a alguém, a pena é mais elevada. Segundo, atribuir um fato ofensivo à pessoa e dar publicidade para todo mundo deste fato. A pena é intermediária, vimos. E o terceiro dos crimes contra a honra, acabamos de falar dele, é o delito de injúria, em que a ofensa é a honra subjetiva apenas da pessoa. É o crime de menor pena. Correto? Pois bem, a partir do artigo 141, nós temos disposições que se aplicam a todos os delitos de crime contra a honra. A partir do artigo 141. Olha lá. Disposições comuns. As penas combinadas neste capítulo, ou seja, em todos os 3 crimes contra a honra, aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. 1. Contra presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, sem dúvida nenhuma, né, gente? Contra funcionário público, e aí é importante aqui dizer o seguinte, ó, se a ofensa for contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, é qualquer forma de ofensa. Ofensa sobre qualquer fundamento. Se tratar de um funcionário público, somente as ofensas que se relacionarem, que tiverem por fundamento o exercício das suas funções, é que fazem com que a pena seja aumentada. Mais uma vez, presidente da República e chefe de governo estrangeiro, qualquer fundamento da ofensa faz com que a pena seja aumentada de 1/3. Funcionário público, para que a pena seja aumentada, o crime tem que ser cometido em razão do exercício das funções. Se a ofensa for de outra natureza, nós não temos, por mais que se trate de um funcionário público, se a ofensa tiver outro fundamento, nós não temos aumento de pena. Parágrafo 3º, na presença de várias pessoas, ou por meio que facilita a divulgação de calúnia, difamação ou injúria. Então, aqui nós temos o que faz com que a pena seja aumentada, é a publicidade dada a essa ofensa, não é a publicidade dada a essa ofensa. 4, contra pessoas maiores de 60 anos ou portadoras de deficiência, exceto no caso de injúria. Por que exceto no caso de injúria? Porque nós acabamos de ver que quando a pessoa é idosa ou portadora de deficiência, em caso de crime de injúria, a injúria ela já é qualificada. Ela já é qualificada quando o crime é cometido contra pessoa idosa ou portadora de deficiência. Se além daquela qualificadora nós ainda tivéssemos a possibilidade do aumento de pena, nós teríamos aqui um caso de bis in idem. Teríamos uma dupla penalização
pelo mesmo fundamento, e isso nós sabemos que não é possível. Correto? Mais uma vez, presidente da República, qualquer fundamento, funcionário público apenas se for em razão das funções. O inciso 3, ele se refere à publicidade da calúnia, difamação e injúria, e o inciso 4, ele se refere aí ao cometimento quando for maior de 60 anos ou portador de deficiência, exceto em caso de injúria. Pois bem, o parágrafo 1º, gente, vocês lembram lá quando nós estudamos as qualificadoras de homicídio? Nós falamos, né, de motivo fútil e motivo torpe. Um dos exemplos de motivo torpe é quando o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa. Não é isso? É um dos exemplos de torpeza do crime de homicídio. Aqui, da mesma forma, nós vamos estar aqui diante de um crime contra a honra cometido por motivo torpe específico, né? Aqui é um motivo torpe específico, não é qualquer motivo torpe, não. É quando o crime, quando a ofensa, seja na modalidade de calúnia, injúria ou difamação, se ela foi cometido por meio em razão de recebimento de valores ou promessa de recompensa, a pena aplica-se em dobro, ok? Temos aqui no parágrafo 1º, então, a modalidade de injúria cometida por motivo torpe. Aqui, gente, aqui nós temos uma situação interessante. Artigo 142. São casos de exclusão de crime. E assim está no Código Penal. Exclusão de crime. São casos de exclusão de crime. Olha lá, artigo 142. Não constituem injúria ou difamação punível. Exclusão de crime é fato, aqui exclui a ilicitude, correto? Aqui é exclusão de ilicitude. Não constitui injúria ou difamação punível. 1. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa pela parte ou seu procurador. 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício. Parágrafo único, nos casos do inciso 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe der publicidade, quem lhe dá publicidade. Olha só, gente, o artigo 142, então, ele traz situações onde não há crime, onde a conduta, ela não constitui crime. Vocês vejam que na própria redação do caput aí já prevê que não constitui injúria ou difamação punível. Olha lá. Vamos falar da primeira delas aqui. A ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou seu procurador. Então, como dito, artigo 142, ele se refere a causas exclusivas de ilicitude. Vocês lembram? Crime é fato, conceito tripartido, crime é fato típico, ilícito e culpável. Típico, ilícito e culpável. Aqui, no caso, nós temos exclusão de ilicitude. Tendo exclusão de ilicitude, nós não temos a presença de um dos elementos do conceito de crime. Se não temos a presença de um dos elementos do conceito de crime, nós não temos o delito. Correto? Pois bem, gente,
O inciso 1, ele fala ofensas enrogadas em juízo na discussão da causa pela parte ou seu procurador. Pela parte ou seu procurador. A relação processual, gente, ela é uma relação em que nós podemos pensar na relação processual como uma forma de triângulo. No ápice desse triângulo, nós temos o Estado juiz, nós temos o juiz, o órgão julgador, e nas duas pontas, de maneira equidistante do juiz, nós temos as partes, o autor e o réu da ação. Seja esta ação de que natureza for. Uma ação penal, uma ação civil, uma ação tributária, ação de qualquer natureza. É fácil nós visualizarmos essa composição, uma ideia triangular da relação processual. Pois bem, vocês vejam que o inciso 1, ele fala da ofensa enrogada em juízo na discussão da causa, ou seja, necessariamente em função da demanda, e é enrogada em juízo, correto? Ou seja, no exercício da atividade processual, por qualquer das partes ou procuradores. Se nós estamos falando de uma ação civil, nós temos uma ação de cobrança, nós temos o credor e o devedor, eles são as partes, têm seus procuradores. Se nós estamos falando de uma ação civil pública, em razão de um dano ambiental, por exemplo, nós temos como parte que propõe a ação o Ministério Público e como réu da ação, um fazendeiro, por exemplo. Se nós estamos falando de uma ação penal, nós temos como parte ação penal pública, nós temos como parte o Ministério Público, o promotor de justiça, se for um delito de atribuição de competência da Justiça Estadual, e como sujeito passivo da ação, nós temos o réu, aquele a quem se atribui o cometimento do crime. Pois bem, essas são as partes. São as ofensas feitas por eles, e contra eles, feita por um contra o outro, são essas ofensas que, sendo elas realizadas no âmbito judicial, na discussão da causa, e aí quando nós estamos falando no âmbito judicial, nós estamos falando tanto em manifestação escrita, né, por meio de peças no processo, quanto em manifestação oral, elas não constituem crime, correto? Se essa ofensa for contra o magistrado, que não é parte, ou se for feita pelo magistrado, que não é parte, neste caso, nós não temos a exclusão do crime, não. Neste caso, o delito ele vai estar presente. Correto? O magistrado ele não é parte. Por não ser parte, a exclusão de ilicitude aqui não beneficia, não privilegia aquele que ofende o magistrado, assim também como não privilegia o magistrado que ofende qualquer das partes. Beleza? O promotor de justiça, nós já dissemos, ele é parte na ação. Sendo parte, essa exclusão de ilicitude vale para ele. O réu, da mesmíssima forma. E, da mesma forma, o advogado. Nós temos uma situação aqui, gente, ela deve ser dita. Nas ações penais privadas, existem determinadas ações, não é só ação penal privada, não. Existem determinadas ações em que o promotor de justiça, ele não figura como parte, ele figura como fiscal da lei.
não sei se vocês já viram isso em processo civil, mas tem determinadas ações em que o promotor ele não figura como parte, ele figura como fiscal da lei. Nestas ações em que ele figura como parte, como fiscal da lei, perdão, não como parte, ele não é o autor, ele não é a pessoa em face de quem se propõe a ação, e enquanto promotor de justiça nós não temos essa possibilidade, mas ele, nas ações em que ele não é autor, ele é simplesmente fiscal da lei. Se ele é fiscal da lei, ele não é parte. Se ele não é parte, ele não encontra, ele não pode ser privilegiado pelas injúrias ou difamações cometidas por ele em juízo na discussão da causa. Beleza? No que diz respeito ao advogado, gente, olha só. O advogado, ele está previsto o amicus curiae, ele está na função de procurador. Ele está na função de procurador. Ele é parte. Por ser parte, ele também se encontra essa exclusão de ilicitude aqui aplicada a ele. A posição do advogado, gente, quando você fala aqui em advogado, a gente tem que necessariamente fazer referência ao Estatuto da OAB, a Lei 8.906, de 94. Olha lá, gente. O artigo 7º, ele elenca os direitos do advogado. O artigo 7º, ele elenca os direitos do advogado. E no parágrafo 2º, ele faz referência a essas manifestações do advogado. O que consta do parágrafo 2º do Estatuto? Parágrafo 2º do artigo 7º do Estatuto da OAB. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dela, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Mais uma vez, o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Muito bem, gente, olha só. Vejam vocês a distinção que há. Primeira observação que deve ser feita. Nós temos aqui essa ADIM, estão vendo referência a ela aqui, ó, a ADIM, Ação Direta de Constitucionalidade 1127, dígito 8. Em razão dessa ADIM, está sendo questionada a constitucionalidade desse dispositivo e já encontra-se suspenso a questão a exclusão da responsabilização por desacato. Essa exclusão de responsabilização por desacato ela já se encontra suspensa. Encontra-se ainda sob análise a abrangência do parágrafo 2º. Porque, na verdade, o que acontece aqui nessa abrangência do parágrafo 2º? Nós vimos, olha aqui, ele é mais amplo, o parágrafo 2º ele é mais amplo do que a excludente de ilicitude do... O que consta aqui na excludente de ilicitude? Do 142. Ofensa irrogada em juízo na discussão da causa. Irrogada em juízo na discussão da causa. O parágrafo 2º do artigo 7º, ele amplia demais, porque, vejam vocês, ele fala no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele. Ele é mais amplo do que o inciso 1º do artigo 142. Então, na verdade, está sendo questionada a sua constitucionalidade e, em razão da
do inciso 1 ter sido considerado como recepcionado pela Constituição Federal, a tendência dos tribunais é restringir a amplitude desse dispositivo aqui, ó. Se vocês fizerem uma pesquisa de julgados, vocês vão ver que a tendência dos tribunais é restringir essa amplitude. Em especial, essa parte do artigo em que fala, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dela, os tribunais tendem a limitar esse dispositivo aqui. Correto? Retratação, gente. O querelado que, antes da sentença, consta ainda a opinião desfavorável de crítica literária, né? Literária, artística ou científica. São as opiniões, as críticas aí a respeito de obras artísticas, científicas, literárias de qualquer natureza, desde que a opinião refira-se tão somente à obra e não tenha por propósito direto injuriar ou difamar os seus autores, não é isso? Não é em razão da existência dos crimes de injúria, calúnia e difamação, não é por isso que eu não possa realizar crítica literária, artigo científica, concordar ou discordar, achar que um livro, que uma obra literária, que uma música está maravilhosa ou está péssima. Essa circunstância não faz com que constitua crime de injúria ou difamação, desde que essa opinião, essa crítica não tenha um propósito claro, evidente de injuriar ou difamar. Correto? E o inciso 3, ele fala que não constitui crime também o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de seu dever. Olha só, é interessante isso aqui. De imediato, eu lembrei do meu exercício lá, do meu trabalho lá na polícia. Necessariamente, em procedimentos das mais diversas naturezas, não raro são emitidos, eu que sou funcionário público, a emissão de conceitos desfavoráveis acerca de pessoas, no exercício da minha função. Essa emissão de conceito desfavorável, no cumprimento do meu dever de ofício, por mais que possa ofender a honra subjetiva ou objetiva da pessoa, não constitui crime, desde que seja um procedimento legal no âmbito do exercício da minha função. Correto? No caso dos incisos 1 e 3, ofensa em juízo, conceito desfavorável, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Quem lhe dá publicidade. Hoje em dia, e em especial com a liberdade de imprensa, gente, isso aqui é de uma aplicação muito difícil. A verdade é essa. A circunstância de responsabilização de quem dá publicidade a ofensas, exatamente em razão do princípio da publicidade dos atos públicos, dos atos administrativos, perdão, processo é público, se ele não tiver subsídio de justiça, né? O direito também de ter acesso à informação na administração pública da mesma forma. Essa responsabilização aqui, prevista no 1 e no 3, para aquele que dá publicidade, é difícil demais de configurar, porque, em razão das inúmeras liberdades de imprensa e de acesso à informação que a gente tem hoje. Nós estamos falando de atos oficiais aqui, ó. O inciso 1 fala de um processo judicial, e o inciso 3 fala de ação de procedimentos administrativos, de atos administrativos.
a responsabilização de quem dá publicidade, em razão do direito de liberdade de informação, em razão da publicidade dos atos administrativos. Quando vocês forem estudar direito administrativo, vocês vão ver que esse é um dos princípios da administração pública. Vocês já devem ter até visto isso em direito constitucional: legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. São 5 princípios básicos da administração pública, dentre eles está a publicidade. Então, essa responsabilização aqui é muito difícil. Bom, retratação. Artigo 143. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Olha só, enquanto, é importante dizer, enquanto o artigo 142, ele traz uma exclusão de crime, ou seja, causa extintiva de ilicitude, nós não temos aqui a figura típica quando a conduta se dá em qualquer das circunstâncias do 142. Se a conduta for cometida em qualquer das circunstâncias do 142, nós não temos o crime. O artigo 142 traz exclusões de ilicitude, correto? O artigo 143, não. O artigo 143, que trata da retratação de quem? Retratação daquele que ofendeu, do ofensor, do autor da conduta. Ele trata da retratação. E na retratação, como é que consta do artigo 143? Olha lá. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Vejam vocês que aqui nós estamos falando de causa de isenção de pena, causa extintiva de punibilidade. Aqui é causa extintiva de punibilidade. Igual é causa extintiva de punibilidade a prescrição, igual é causa extintiva de punibilidade a morte do agente, correto? Não se trata aqui de isenção de crime, não. O crime continua existindo, ele apenas não é apenado. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a conduta, a calúnia ou difamação utilizando os meios de comunicação, a retratação far-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Olha aqui, gente, retratação. Primeiro ponto a ser observado. A retratação, ela só é possível se nós estivermos falando de calúnia ou de difamação. Se o crime for de injúria, se for ofensa à honra subjetiva da pessoa, não há possibilidade de retratação. A retratação ela só é possível na calúnia, quando nós temos ofensa, e na difamação. Nas duas, nós temos ofensa à honra objetiva da pessoa, ao bom nome de que a pessoa goza perante a comunidade, ao respeito que ela goza perante a comunidade em que vive. Essa retratação, a figura da retratação só é possível se estivermos falando de calúnia e difamação. Correto? E mais do que isso, é importante que a retratação, para ela surtir o efeito de isentar o autor da conduta de pena, ela tem que se dar pelos mesmos meios em que foi realizada a ofensa, pelos mesmos meios em que foi praticada a ofensa. Ou seja, se a calúnia ou a difamação, se ela ocorreu por meio de um jornal de grande circulação, correto? Ocorreu por meio de um jornal de grande circulação, ou se foi via internet por meio de um site visitadíssimo. A retratação, ou seja, quando
o ofensor vai lá e virar e falar, olha, na verdade aquilo que eu falei é mentira, ele não cometeu aquele crime, ou aquele fato a que eu atribuí ele, apesar de não ser constitutivo de crime, aquele fato não foi realizado por ele. A retratação, ou seja, o autor da conduta ofensiva, para que ele diga que ele mentiu quando o ofendeu, essa retratação, que também aí está incluído o pedido de desculpas, né? Nós temos não só ele se manifestando que se tratava de uma mentira, o que ele fez, como também o pedido de desculpas. Essa retratação, ela tem que ser feita pela mesma forma, pelos mesmos meios, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios pelos quais foi feita a ofensa. Se a pessoa publicou a ofensa por meio de um site muito visitado, não vai dar para ela simplesmente, dentro do processo em que ela está sendo processada por calúnia ou difamação, que é antes da sentença, de qual sentença? Da sentença da ação em que ela está sendo processada. Ela não pode simplesmente, no âmbito processual, nos autos do processo, a retratação dela nos autos do processo não surtem o efeito de isentá-lo de pena. Ele vai ter que se valer dos mesmos meios pelos quais ele praticou a ofensa. Agora, por que se deixa ao arbítrio do ofendido dar essa publicidade ou não à retratação? Porque nós sabemos que, na verdade, nós podemos ter uma ofensa, ainda mais hoje, com a velocidade que nós temos de informação, né? É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é tanta informação pela internet, pelas redes sociais, é tanta informação que se sucede, que o que aconteceu ontem nós já não lembramos. O que aconteceu anteontem a gente não lembra. Então, deixa-se a escolha do ofendido, que essa retratação, esse pedido de desculpas, né, que essa retratação, que ela se faça, deixa-se a escolha dele para que essa retratação seja feita com a mesma publicidade ou não, porque, de repente, um pedido de desculpas ou uma afirmação que se tratava de uma mentira, a ofensa inicialmente feita, vai dar mais projeção ao fato, vai dar uma nova projeção ao fato. E essa nova projeção ao fato pode não interessar. Daí porque fica na mão do ofendido ser ou não com a mesma projeção da ofensa. Agora, a realização da retratação, essa não está na mão do ofendido, não. A retratação, ela depende do ofensor. E, mais uma vez, se ele se retrata, ele é isento, ele fica isento de pena. Só que essa retratação, ela tem que ser uma retratação sem sombra de dúvidas, clara, evidente. Tem que ser uma retratação sincera e que efetivamente deixe bem claro que a ofensa não tinha nenhum fundamento. Correto? Isso. E assim, e aí só para ficar bem claro, é só a forma de realização, se essa ofensa vai ou não passar dos autos, é isso que está sob controle do ofendido. Está nas mãos dele fazer com que essa ofensa saia ou não dos autos. A retratação, que eu quero dizer para vocês, é o seguinte: o efeito de isentar de pena não está na mão do ofendido. Se o autor, se o ofensor, se ele se retratou, nós já temos a isenção de pena. O que está na mão do ofendido é saber se nós vamos dar projeção
a essa retratação ou não. Correto? Artigo 144. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julgar ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatória, responde pela ofensa. Olha aqui, gente, aqui nós temos uma situação interessante. Veja vocês. O pedido de retratação, ele só cabe para os crimes de calúnia e difamação. Beleza? A retratação que se dá dentro do processo em que o ofensor está sendo processado pelos delitos, a retratação que se dá dentro do processo em que o ofensor está sendo processado pelos delitos, ela só é possível se estivermos falando de crime de calúnia ou de difamação. Beleza? O pedido de explicações em juízo, que é um procedimento prévio à ação penal, ele não integra a ação penal. O pedido de explicações, ele cabe nos 3 delitos contra a honra. Ele cabe tanto na calúnia, quanto na difamação, quanto na injúria. E qual é o propósito do pedido de explicações? O propósito do pedido de explicações é exatamente esclarecer o que o ofensor quis dizer, quando se manifestou daquela forma, seja por meio de frases, seja por meio escrito, é quando há dúvida. Olha lá, se de referências, alusões ou frases se infere, se deduz, inferir aqui está no sentido de deduzir, se deduz calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações. Não está muito claro. O pedido de explicações, ele só é cabível, quando não está claro se aquela conduta, qual conduta? As referências, alusões ou frases, se aquela conduta constitui ou não calúnia, difamação ou injúria. A pessoa, o autor, o ofensor, ele agiu de maneira, ele não foi claro na sua manifestação, de forma que restou dúvida se ele ofendeu ou não ofendeu a honra da pessoa. Não ficou claro o que ele queria dizer manifestando-se daquela maneira. Em função disso, é que abre-se espaço para esse pedido de explicações que se dá em juízo, procedimento pretérito à ação penal. Beleza? Olha só, se a pessoa se recusar a dar essas explicações, ou se as explicações dadas por ela não forem satisfatórias, a pessoa vai responder pela ofensa dada. Mas existe uma terceira opção, que de tão óbvia, ela não consta aqui no artigo. Aquele que se recusar a dar as explicações, ou se as der de maneira que o juiz entenda que não são satisfatórias, ou seja, ele deu explicações, mas não falou nada, ou falou o mínimo, ou foi mais confuso do que falou da primeira maneira. Ele se manifestou de maneira mais dúbia do que da primeira, correto? Em qualquer dessas circunstâncias aqui, ele responde para a ofensa, como também, óbvio, ele vai responder pela ofensa, se no pedido de explicações, nas explicações dadas em juízo, ele virar e falar, não, de fato, eu caluniei, eu difamei ou eu injuriei, é fato.
Se ele ainda tinha dúvidas, não precise mais ter dúvidas. Eu, de fato, caluniei, difamei ou injuriei, agindo dessa e dessa. O que eu queria dizer era exatamente isso, isso e isso, que é constitutivo de calúnia, difamação e injúria. É óbvio que, neste caso, ele também vai responder pela ofensa. Correto? E, por fim, gente, no que diz respeito à ação penal. No que diz respeito à ação penal. O artigo 145, ele estabelece que nos crimes previstos neste capítulo somente se procede mediante queixa, ou seja, os crimes contra a honra são todos de ação penal privada, salvo quando, no caso do artigo 147, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Nós acabamos de falar da injúria real, não é isso? Aqui é a injúria real. 140, parágrafo 2º. 140, parágrafo 2º fala, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se consideram aviltantes. É a injúria real. No caso da injúria real, se da violência resultar lesão corporal, a ação não é privada. A ação, ela é ação pública. E aí, nós vamos ter que saber qual a natureza da lesão. Porque, a depender da natureza da lesão, a ação vai ser pública. A depender da natureza da lesão, a ação vai ser pública condicionada ou pública incondicionada. Se nós estivermos falando de lesão corporal culposa ou leve, ela é lesão corporal condicionada à representação. Se nós estivermos falando de lesão corporal grave ou gravíssima, ela é de ação penal pública incondicionada. Não é condicionada à representação. Beleza? Mais uma vez, se a violência, se tratar de vias de fato, ação penal privada. Se tiver violência, resultar lesão corporal leve, se resultar lesão corporal leve, né, culposa não, porque o delito ele é um delito doloso. Se resultar lesão corporal leve, ação penal pública condicionada à representação. Se resultar em lesão corporal grave ou gravíssima, ação penal pública incondicionada. Ok? E parágrafo único, para fechar, procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do 141 deste Código. O inciso 1, ele fala do 141, é quando o crime contra a honra é cometido contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Neste caso, a ação é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça e, mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo. O inciso 2, ele fala quando o crime contra a honra é cometido contra servidor público em razão de suas funções. Se for contra servidor público em razão de suas funções, a ação é pública condicionada à representação. Se for contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, é condicionada à requisição do ministro da Justiça. E no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do 140 deste Código. Parágrafo 3º do 140, se nós estivermos falando do racismo cometido, perdão, se nós estivermos falando de crime de injúria, e aí é somente injúria, se estivermos falando de crimes de injúria cometido tendo por fundamento raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Neste caso, também, a ação será
condicionada, pública condicionada à representação. Ok, gente? Muitas minúcias, né? Muitas minúcias nesses crimes dolosos contra a vida. Pedido de explicação, exceção da verdade, retratação. São muitas minúcias. Ah, o recado, Vitor. Não, o recado era exatamente a respeito era para falar para vocês a respeito dos dois inquéritos interessantes que eu vi hoje a respeito do racismo e outro foi do que mesmo, gente? Tinha tanto serviço. Do crime de pedofilia? Isso, da pedofilia, exatamente lá da pedofilia, da circunstância tá absolvido. Muito bem, gente. O que eu tinha para a aula de hoje era isso. Algum questionamento aí, alguma dúvida? Na aula seguinte, nós vamos caminhar aí, vamos passar para outra categoria de delitos. Beleza? Então, até segunda próxima. Bom final de semana para vocês. Até a nossa próxima aula. Até mais.